No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Bi e este é o Vida Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda de Sete Além, um lugar que não deveria existir. Imagine acordar em um lugar estranho. Tudo parece familiar, mas ao mesmo tempo errado. As ruas estão vazias. As casas existem, mas ninguém mora nelas. O céu tem uma cor estranha, como se o mundo estivesse coberto por uma névoa silenciosa. E então você percebe algo ainda mais perturbador. Você não sabe como chegou ali. Esse lugar tem um nome: Sete Além. Um mundo misterioso que, segundo inúmeros relatos na internet, existe paralelo ao nosso. Um lugar onde o tempo parece parar, onde as pessoas são raras e, quando aparecem, parecem não ser humanas. Hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das histórias mais assustadoras já contadas. Prepare-se, porque essa é a lenda de Sete Além. O que é Sete Além? Sete Além é descrito por muitos como uma dimensão paralela, um mundo parecido com o nosso, mas completamente diferente. Quem diz ter visitado Sete Além relata coisas como cidades vazias, prédios abandonados, céu escuro ou avermelhado, ausência de sons, sensação constante de ser observado. Mas a parte mais assustadora é que muitos afirmam que não foram até lá de propósito. Eles simplesmente acordaram lá. Alguns dizem ter ido enquanto dormiam, outros durante sonhos extremamente vívidos. E há relatos ainda mais perturbadores, de pessoas que dizem ter desaparecido por horas ou dias no nosso mundo enquanto viveram experiências inteiras dentro desse lugar. A origem da lenda. A história de Sete Além começou a ganhar força na internet brasileira por volta do ano de 2010. Relatos começaram a aparecer em fóruns, blogs e comunidades online. Centenas de pessoas começaram a compartilhar histórias muito parecidas, mesmo sem se conhecerem. Mesmo morando em cidades diferentes e mesmo assim descrevendo o mesmo lugar. Algumas características aparecem repetidamente nos relatos: um céu vermelho ou roxo, prédios altos e vazios, um silêncio absoluto, ausência de natureza e seres estranhos que aparecem observar os visitantes. Foi então que surgiu o nome Sete Além. Por que um nome Sete Além? O significado do nome nunca foi completamente explicado, mas existem algumas teorias. A primeira teoria é o número 7 representa dimensões. Segundo essa ideia, Sete Além seria a sétima dimensão além da nossa realidade. Segunda teoria, o 7 aparece em muitas tradições místicas. 7 céus, 7 infernos, 7 planos espirituais. Talvez Sete Além seja um desses planos. Terceira teoria. Alguns acreditam que o nome surgiu simplesmente porque Sete Além significa muito além da nossa compreensão. Como as pessoas dizem chegar em Sete Além? Uma das partes mais curiosas da lenda é como as pessoas chegam lá. Os relatos mais comuns incluem dormindo. Muitos dizem que entraram em Sete Além durante sonhos, mas esses sonhos eram diferentes de qualquer outro. Eles eram extremamente realistas. As pessoas sentiam frio, medo, cansaço, fome, como se realmente estivessem em outro lugar. Perdendo a consciência. Alguns relatos dizem que a pessoa desmaiou, bateu a cabeça ou entrou em um estado estranho de consciência e quando acordou estava em Sete Além.
atravessando lugares estranhos. Há também histórias de pessoas que dizem ter entrado lá através de elevadores, escadas, corredores, portas, como se certos lugares funcionassem como portais. As regras de Sete Além. Segundo quem afirma ter estado lá, existem regras, e quebrar essas regras pode ser extremamente perigoso. Regra número 1. Não chame a atenção. Os relatos dizem que existem seres naquele lugar. Eles parecem humanos, mas não são. E se perceberem que você não pertence ali, eles podem começar a seguir você. Regra número 2. Não olhe diretamente para eles. Alguns visitantes dizem que os seres ficam irritados quando são encarados, e quem olha diretamente para eles pode fazer com que se tornem agressivos. Regra número 3. Tente sair rapidamente. Quanto mais tempo alguém passa em Sete Além, mais difícil parece ser voltar. O relato mais famoso. Um dos relatos mais conhecidos da internet conta a história de um jovem que acordou em Sete Além. Ele disse que tudo começou com um sonho, mas logo percebeu que algo estava errado. Ele estava em uma cidade completamente vazia. As ruas eram largas, os prédios eram altos, mas não havia ninguém. Nenhum carro, nenhum som, nenhuma pessoa. Até que ele viu algo no horizonte, uma figura parada, observando. Ele começou a andar mais rápido, mas então percebeu que não estava sozinho. Outras figuras começaram a aparecer nas ruas, paradas, olhando, sem se aproximar, sem falar, apenas observando. Foi então que ele sentiu algo terrível, a sensação de que eles sabiam que ele não pertencia ali. Ele começou a correr, mas enquanto mais corria, mais figuras apareciam, como se a cidade inteira estivesse acordando. Desesperado, ele entrou em um prédio abandonado, subiu escadas, corredores, portas, até encontrar um quarto vazio. Ele se trancou e esperou. Do lado de fora, ele ouviu passos lentos, passos pesados, e então batidas na porta. 3 batidas. Silêncio. Mais 3 batidas. E então ele acordou, de volta ao seu quarto, mas completamente aterrorizado. O homem do trem. Outro relato famoso conta sobre um homem que acordou dentro de um trem. O trem estava parado, as luzes estavam fracas e não havia passageiros. Quando ele desceu, percebeu que estava em uma cidade desconhecida. O céu era vermelho e tudo parecia abandonado. Ele caminhou pelas ruas por horas, até perceber algo assustador. Algumas pessoas estavam andando pela cidade, mas elas não se moviam normalmente. Elas andavam devagar e, quando passavam por ele, viravam o rosto para observar, como se estivessem tentando entender o que ele era. Ele entrou em pânico, correu e acabou desmaiando. Quando acordou, estava novamente em casa. Os seres de Sete Além. Os relatos descrevem criaturas estranhas. Algumas características repetidas incluem aparência humana, pele muito pálida, movimentos lentos, olhar fixo. Mas há algo mais assustador. Eles parecem saber quando alguém não pertence ali. E quando percebem isso, começam a observar. Teoria sobre Sete Além. Muitos tentaram explicar o fenômeno. Existem várias teorias. A primeira seria a dimensão paralela. Segundo essa teoria, Sete Além seria um universo paralelo ao nosso, um mundo que existe ao lado da nossa realidade. A segunda seria um mundo espiritual. Alguns acreditam que Sete Além pode ser um plano espiritual, um lugar entre a vida e a morte. A terceira seria um sonho coletivo,
Outra teoria diz que Sete Além é um tipo de sonho compartilhado, uma construção da mente humana. Mas se isso for verdade, por que tantas pessoas descrevem o mesmo lugar? O mistério continua. Até hoje, novos relatos sobre Sete Além continuam aparecendo na internet. Pessoas afirmam que visitaram o lugar, que viram as cidades vazias, que sentiram o silêncio estranho e que perceberam algo perturbador. A sensação de que aquele mundo estava vivo e de que ele estava observando de volta. Talvez Sete Além seja apenas uma lenda, talvez seja um sonho, ou talvez seja apenas algo mais assustador. Um lugar real, um mundo desconhecido, um lugar onde ninguém deveria entrar, mas que de vez em quando alguém acaba encontrando, sem querer. E você, se tivesse a chance, entraria em Sete Além? E essa foi a lenda sobre Sete Além. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like. E se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!